Nesse vídeo eu não vou te ensinar o que é o Google Meet, muito menos as principais extensões que podem ser utilizadas no Google Meet. Sabe por quê? Porque eu já fiz isso em outros 2 vídeos. Vou deixar nos cards aqui em cima. Hoje eu vou fazer algo que talvez você não encontre com facilidade na web. Hoje eu vou compartilhar com você o resultado das minhas experiências que eu estou tendo com os meus alunos, utilizando essa abordagem de aula remota, utilizando inclusive o Google Meet. Vou mostrar para vocês 17 dicas para que você possa dar uma aula memorável utilizando o Google Meet. Sabe como eu cheguei nessa conclusão? Pelos próprios comentários dos alunos. Uns disseram: professor, a sua aula hoje foi memorável. Professor, gostei demais da sua aula, e etc. Vou mostrar então para vocês o seguinte nesse vídeo. Vou mostrar os depoimentos dos alunos, vou dar as minhas 17 dicas de como utilizar o Google Meet para dar uma aula remota memorável e vou mostrar também no final qual foi a ferramenta que eu utilizei durante a minha aula remota para que eu pudesse obter depoimentos muito interessantes. A primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos conhecer os depoimentos dos alunos. Em seguida, eu vou mostrar as 17 dicas que eu tenho para você, para que você possa refletir e ver se elas fazem sentido para você, para que você possa utilizar também nessa abordagem de aulas remotas, ok? E por último, eu vou mostrar passo a passo como é que a gente utiliza uma ferramenta que eu utilizei durante essas aulas remotas e para que eu obtivesse esses resultados que eu vou apresentar para vocês. Agora eu vou mostrar para vocês o resultado das avaliações dos alunos de uma das turmas que eu ministrei essa aula remota, onde eu utilizei essa ferramenta que inclusive eu vou mostrar no vídeo de hoje. São os alunos do primeiro período do curso de Tecnologia em Sistemas para a Internet. Eu perguntei o que vocês acharam de combinar o Quizlet, que é a ferramenta que eu vou mostrar nesse vídeo de hoje, mais o Kahoot para avaliação. Lembrando, o Kahoot é uma ferramenta que eu inclusive já gravei um vídeo aqui nesse canal, vou deixar o card aqui em cima. Fez sentido para você? A Bruna diz: gostei da combinação, uma forma muito legal de absorver o conteúdo. O Eduardo diz: foi muito proveitoso, inovou na hora de ensinar. O Murilo: demais, sem dúvidas podem ser usados para futuras avaliações. A Beatriz diz: gostei bastante. O Hugo: bastante interativo, excelente combinação. O Luan: gostei muito dessa forma de avaliar, é uma forma de interação bastante didática. E por último, o André diz: ferramenta Quizlet, muito interessante, excelente para estudos e foi uma boa para revisarmos o conteúdo antes do teste. Já a turma 2, do curso de licenciatura em computação, os alunos do primeiro período disseram, eu perguntei a eles: a aula de hoje fez sentido para vocês? Perguntei isso no chat, lá no Google Meet, ao término da aula. Gostaram da dinâmica? Gostaram do conteúdo? A Ana diz: sim, demais. O Gerson: sim, a aula foi toda sensacional. O Amador: sim, adorei a introdução do CSS, a dinâmica, eu odiei pelo simples fato de que eu perdi. Em seguida ele colocou: zoas, gostei da dinâmica também. Amanda: foi ótima, bastante conteúdo e bem prática. O Juan: fomos de 0 a 100 em uma aula. Viu que interessante? Os alunos adoraram uma aula que antes era ministrada presencialmente, porém foi utilizada a abordagem de aulas remotas para poder ministrar. O Google Meet foi a ferramenta utilizada. Agora, qual foi a ferramenta que eu utilizei para poder revisar os conteúdos e interagir com os meus alunos? É o Quizlet. Eu vou mostrar mais adiante para vocês como é que a gente faz para poder usar o Quizlet para diversas finalidades. Agora eu vou compartilhar com vocês 17 dicas que vocês podem utilizar durante as aulas remotas de vocês. E detalhe, essas dicas não necessariamente precisam ser utilizadas só em aulas remotas. Pode ser utilizado, por exemplo, numa reunião. Não necessariamente as 17, mas talvez um conjunto delas pode ser útil para você também, ok? Vamos dar uma olhadinha então nas 17 dicas. Eu vou fazer o seguinte, nessas 17 dicas eu cortei partes do meu vídeo, porque todas as minhas aulas elas são gravadas. O que eu fiz? Eu cortei pedacinhos da minha aula e em cada pedacinho eu coloquei embaixo uma legenda, qual que seria a minha dica para que eu pudesse obter essas avaliações que os alunos fizeram. Deixa eu mostrar para vocês aqui agora. E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Tudo certinho aí com vocês? Bom demais? Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir bem? Me dá um retorno aí, por favor. Pessoal, a aula de hoje vai ser 10.
Olha aqui que eu preparei. Deixa eu já dar um spoilerzinho aqui rapidinho. Ó, a página é essa, tá? Vamos tentar fazer esse cabeçalho hoje também, tá? Vamos ver se rende a aula. Ó, vamos ver como é que a gente aprende a fazer um menu. Quem leu os cards, por favor, honestamente, quem leu os cards, quem leu a metade, faz igual o Fernando, eu li metade, tá? Agora aqui, beleza, só fala, não li, tá ótimo, tá bom, sem problema, isso não tem problema nenhum. Imagina que vocês leram os cards, e agora vocês vão aqui em aprender para vocês treinarem o conhecimento de vocês. Então o card é um estudo, vocês vão estudando, e agora vocês falam, deixa eu ver se eu aprendi esse negócio. 3 vezes, Flávio, caramba! Murilo, você me desbancou num desafio ali, hein? Por exemplo, eu tenho que combinar esses caras e no menor tempo possível. Por exemplo, propriedade CSS para aplicar o efeito itálico. Caramba, font style. Matei. Quem fez tudo isso, eu acredito que vai estar bem preparado agora. Não vou contar. Tem um negócio aí no meio dessa jogada que eu tenho certeza, vai ser até divertido de ver isso aqui. Que tem gente que vai cair nessa cilada. Calma. Respira. Imagina que vocês estão numa corrida de 100 metros rasos agora. Na hora que eu der o tiro, falando valendo, vocês vão ver que bacana que é. É uma competição, é uma corrida. Uma pessoa só vai ganhar a medalha, que é um ponto extra. Uma só. E não tem jeito de ser empate, não tem como. Já tô vendo aqui quem que tá presente já aí no jogo. Hugo, Gustavo. Bora lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Quero ouvir. Tranquilo? Ainda bem que é ponto extra. Live. Desculpa. Vai só lá. E a partir do momento que aparecer as 13 perguntas, vocês... Competição. Fechou? Pessoal, vou começar, tá bom? Me deem um sim aí se vocês estão prontos. Quem estiver pronto, me dá um sim, por favor. Olhem a tela de vocês. Beleza? Vou contar até de 5. Vou contar a contagem regressiva de 5. 5, 4, 3, 2, 1. Valendo! Podem começar. Parabéns! Saiu já? Já saiu o vencedor? Aí! Parabéns, Luan! Parabéns, rapaz! Que é isso? Salva de palmas! Caramba! Parabéns! O que vocês acharam? Algumas dessas dicas faz sentido para você? Talvez você até conheça mais dicas além dessas 17 dicas. O que eu gostaria é que você refletisse sobre cada uma delas e começar a avaliar se elas fazem sentido para você. Se fizer sentido para você, por que você não coloca em prática? Faça um teste, depois coloque aqui nos comentários como foi a sua experiência. Agora a gente vai passar para o terceiro momento desse vídeo. Eu vou ensinar para vocês como é que a gente usa a ferramenta Quizlet, que é uma ferramenta que eu utilizei nas 2 aulas que eu obtive esses resultados. Vamos lá? A primeira coisa que nós vamos fazer então, nós vamos entrar aqui nesse site, ó, Quizlet.com. Quizlet.com, talvez você até conheça essa ferramenta, ela é muito utilizada por diversas pessoas no mundo inteiro. Muita gente, inclusive, utiliza essa ferramenta para poder estudar inglês, entre outros conteúdos, tá bom? O que a gente vai fazer é o seguinte, eu já estou logado aqui, ó, Quizlet. Eu vou sair daqui, e vou entrar novamente. Então, quando eu entrar aqui, ó, Quizlet.com, exatamente essa tela aqui que vai ser aberta para mim.
tá? Eu não vou mostrar o passo a passo de fazer a inscrição aqui no site, ou seja, de criar um cadastro, basta que você então clique sobre esse botão e depois então você vai estar habilitado a utilizar todas as funcionalidades dessa ferramenta. Detalhe, a versão que eu utilizo é a versão gratuita e já dá para fazer bastante coisa nela. Então vou clicar aqui na opção de entrar. Agora sim, eu entrei aqui no Quizlet e o que a gente tem aqui é o seguinte, imagine a seguinte situação, vamos imaginar que você tenha dado uma aula e aí o que você quer fazer é o seguinte, você quer revisar aquele conteúdo com os seus alunos, ou seja, você cria aqui um monte de cards, vou mostrar agora o que seriam os cards para vocês, vou pegar de uma turma que eu tenho aqui, por exemplo, Heurísticas de Nielsen, é uma das disciplinas que eu ministro, uma disciplina chamada de IHC, ou Interação Humano-Computador. Então eu tenho aqui, por exemplo, são heurísticas de um método. Então está escrito aqui, ajuda e documentação. Se ele clicar sobre esse card, ele vai mostrar aqui, ó, qual seria a definição dessa heurística, embora seja melhor, blá, blá, blá. Vamos para a heurística de número 2, quando ele clica, qual é a definição dessa heurística? Então aqui eu tenho 10 cards. Cada card eu tenho termo e a definição. Tá bom? E cada termo é colocado num lado do card e a definição no outro lado do card, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui agora também uma outra atividade que eu dei para os meus alunos, utilizando esse conceito de cards. Vou pegar aqui projeto website estático, que foi exatamente a disciplina que eu mostrei as dicas para vocês. Vou clicar aqui em propriedades de texto. Então nós temos aqui, ó, o aluno foi dado para ele propriedades CSS para definir a cor de um texto. Quando ele clica, aí ele revela qual é a propriedade em CSS. É algo muito específico aqui em desenvolvimento web, mas só para vocês terem uma noção. Outro, propriedade CSS para definir a cor de fundo de um texto. Ele clica e assim sucessivamente. Então, o objetivo aqui é você criar cartões que ele tem de um lado o termo e do outro lado a definição, ou vice-versa, tá bom? Como é que a gente faz para criar os cards? Como é que a gente faz para compartilhar os cards? Como é que a gente faz para que o aluno aprenda a partir da criação dos cards? E como é que ele, por exemplo, pode fazer um teste parecido com uma prova utilizando os cards? Outra coisa, sabe o que é interessante no Quizlet? Você pode, a partir do momento que você criar os cards, a própria ferramenta pode te dar insights de questões que você poderia utilizar para a elaboração da sua prova, tá bom? Então vamos voltar aqui Quizlet na página inicial e suponhamos, eu já preparei aqui um documento onde eu vou mostrar para vocês alguns termos e definições e vou mostrar a partir desse documento como é que a gente faria para poder criar os nossos cards. Pronto, eu abri aqui o meu Word, onde nesse Word eu criei uma tabelinha, onde eu tenho a pergunta e eu teria aqui do lado direito a resposta. Então, por exemplo, suponhamos que eu tenha dado uma aula sobre características dos estados brasileiros, tá? É só uma ideia apenas. Então eu coloquei aqui, estado mais populoso do Brasil, São Paulo. Menor estado do Brasil em extensão territorial, Sergipe. E assim sucessivamente. Como é que eu criaria cards a partir dessa tabelinha aqui? Vamos dar uma olhada? Então vou abrir aqui o meu Quizlet. Vou vir aqui, ó. Aqui, nesse menu aqui nós temos nossas listas, temos pastas e turmas. O que isso significa? Você pode fazer uma lista de exercícios e essa lista de exercícios, por exemplo, ser aplicada no terceiro ano A, terceiro ano B, terceiro ano C. Por exemplo, eu fiz uma lista e tenho duas turmas que os conteúdos são bastante parecidos. Então eu fiz uma lista e apliquei essa lista tanto para essa turma quanto para essa turma aqui, as duas turmas, ok? Então nós vamos vir aqui em listas e nós vamos vir aqui, ó, na parte de cima, criar. Após ter clicado em criar, vai abrir essa janela aqui para a gente. Então aqui a gente vai dar um título para a nossa atividade. Então, por exemplo, estados brasileiros, ok? Aqui eu posso colocar uma descrição. Então, essa atividade consiste em fazer a revisão dos principais conteúdos, blá, 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 tá bom? E agora o que a gente vai fazer é o seguinte, eu tenho o termo e aqui eu tenho a definição do termo, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, no termo ou definição, o que você pode fazer é o seguinte, estado mais populoso do Brasil, vou colocar aqui, ó, Ctrl V. Vou copiar agora o estado de São Paulo e faria isso para cada um dos termos que eu tenho aqui, colocando a sua definição, tá? Aí, olha só, eu tenho aqui apenas 2 cards. Criar novos cards, basta clicar então nesse botão adicionar
card, ok? Uma outra forma que eu quero mostrar para vocês, suponhamos que é o meu caso aqui, que eu já tenho isso aqui no Word, o que eu posso fazer? Eu vou clicar nessa opção aqui, importar do Word, Excel, Google Docs. Olha que interessante, eu já tenho a minha tabelinha, tá? Então vou copiar tudo isso aqui, Ctrl C, e vou colocar aqui, ó. Tá? Entre o termo e a definição, tá vendo que tem um espaço aqui? Esse espaço aqui é o meu tab. Você também poderia colocar uma vírgula para selecionar, ou então você pode colocar um caractere personalizado, tá? E entre um card e outro, o que você pode fazer? Você pode clicar então aqui nessa opção nova linha para dizer que um é separado do outro por uma nova linha. Feito isso, olha que interessante, vou importar tudo isso aqui. Depois que eu fiz isso tudo, olha que interessante, estado mais populoso, esse aqui tinha repetido porque eu já tinha colocado ele, ó. Agora estão todos os meus cards lá. Quanto tempo eu gastei para fazer isso na ferramenta? 1 minuto, talvez. Talvez o maior tempo que eu gastaria é criando cada uma dessas perguntas e respostas, ou seja, definição e termo, ou termo e definição, tá bom? Depois que você fez isso, nós vamos agora clicar nesse botão aqui, criar. Bom, aí ele abre essa janelinha perguntando se eu quero compartilhar, por enquanto não. Pronto, agora eu vou voltar aqui no meu Quizlet, vou vir aqui em listas, e agora eu tenho aqui, ó, estados brasileiros. Pronto. Em estados brasileiros eu tenho. Qual é o estado mais populoso do Brasil? Clico, São Paulo. O aluno clica, menor estado do Brasil, extensão territorial, Sergipe, e assim sucessivamente. Então eu tenho esses cards. Mas olha só, eu estou na minha conta de professor. Eu criei os cards. Então, definição e termo. Como é que eu faço agora para disponibilizar isso para o meu aluno? E como é que ele ia ver isso aí? Bom, é o seguinte, depois que eu criei os cards, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui embaixo nessa setinha, compartilhar. Então, olha só, eu posso colocar o e-mail específico para poder ser enviado lá para o e-mail do meu aluno, ou eu posso copiar esse endereço. Ou posso, por exemplo, compartilhar no Google Sala de Aula ou no Google Classroom, tá bom? Então, vou copiar esse link. Agora eu vou abrir aqui um novo navegador para simular que seria o meu aluno. Eu posso, por exemplo, ir lá no Google Sala de Aula, escrever uma mensagem no mural. Olá, pessoal! Criei uma série de cards para vocês fazerem a revisão de alguns termos que foram abordados na aula passada. Na próxima aula a gente vai ter uma atividade avaliativa. Não deixem de estudar os cards. Então olha só como é que abriria para o aluno. Vou colocar o endereço aqui, vou pressionar Enter. Abriria dessa forma. E sabe o que é o mais interessante? O aluno não precisa ter uma conta do Quizlet para poder visualizar os cards. Olha que interessante, tá vendo? Ele não precisa nem entrar, nem se inscrever. Pronto, aqui estariam os cards e ele começaria a estudar. Clico novamente para... Ó, se eu clicar aqui, ele revela. Vamos para o segundo? Menor estado do Brasil em extensão territorial, Sergipe, e assim sucessivamente. Vou mostrar para vocês agora uma coisa que eu acho incrível no Quizlet. Como se não bastasse, o aluno teria a oportunidade de estudar ou rever os conteúdos a partir dos cards, ok? Mas olha que interessante o que a ferramenta também disponibiliza para ele. Depois que ele estudou os cards, é como se o professor fizesse agora uma lista de exercícios para ele poder treinar aqueles conteúdos, treinar aqueles fundamentos. Só que você não precisa se preocupar com isso. A ferramenta já faz isso para você, tá? Olha só, eu vou clicar aqui em aprender e a partir do momento que eu clico aqui em aprender, ele faz isso para mim, ó. A partir das informações dos cards, a ferramenta gera um monte de opções para o meu usuário, para o meu aluno poder estudar ou então verificar se ele internalizou aquele conteúdo, tá bom? Então nós temos lá, nome do estado brasileiro cuja capital é a cidade de Teresina. Qual que seria? Piauí? Teresina. Pronto, correto. E assim sucessivamente, ó. Ele vai, deixa eu marcar qualquer coisa aqui, então aqui eu errei, pressionar qualquer tecla para continuar, é o estado mais novo do Brasil, Tocantins, e assim sucessivamente. Como se não bastasse, essa opção aqui que eu estou mostrando para vocês, deixa eu voltar aqui no Quizlet. Opa! Deixa eu colocar de novo o endereço aqui. Como se não bastasse, os cartões têm as informações, ou seja, é como se fosse o objeto de estudo, é um material de apoio para ele poder estudar. O aprender é quando vai abrir aqui para ele uma série de opções, de questões, de múltipla escolha para ele poder treinar o conteúdo dele. Vou clicar agora aqui em voltar. E aqui uma outra opção que eu acho incrível nessa ferramenta é isso aqui, ó. Quando a gente vem em avaliar, a própria ferramenta cria
perguntas de múltipla escolha e questões abertas para que o aluno possa testar o conhecimento dele, tá? Por exemplo, estado brasileiro onde as pessoas são as últimas a desejarem Feliz Ano Novo. Acre, ok? Estado brasileiro e assim sucessivamente, olha só. Sabe quando eu disse para vocês que a própria ferramenta pode dar insights para que vocês possam elaborar questões de prova? Olha que interessante. Nessa opção de avaliar, a ferramenta, a partir das informações dos cards, ela mesma gera aqui um monte de opções de questões. Tá bom? Olha só, agora eu tenho perguntas de correspondência, já foram as perguntas de escrita. Agora eu faço o seguinte, por exemplo, Tocantins é o estado mais novo do Brasil. E assim sucessivamente. Questões de múltipla escolha, olha que bacana, e questões de verdadeiro ou falso. Vou clicar em voltar. Isso tudo que eu estou mostrando para vocês é a versão gratuita da ferramenta. A partir de um simples recurso de cards, definição e termo e definição, vocês têm a opção de criar, compartilhar com o seu aluno e ele na opção de aprender e avaliar. Depois que o aluno fez tudo isso, você pode combinar com ele. Bom, na próxima aula vocês vão fazer um teste, por exemplo, avaliativo sobre os conteúdos que foram abordados na aula e que foram apresentados nos cards, ok? Tem outras opções ainda de combinar a gravidade que eu vou deixar para vocês darem uma olhadinha. Vamos voltar agora na visão do professor. Aqui está então o professor. Nesse caso, o professor também tem a opção aqui de ver, aprender. E detalhe, todas as vezes que eu clico em aprender, ele gera perguntas aleatórias, ele cria novas perguntas. Deixa eu clicar aqui em voltar, vou clicar em avaliar e agora vou voltar. Um detalhe, lá no vídeo, com as 17 dicas que eu dei para vocês, o aluno, até onde eu disse que o aluno tinha me superado, foi exatamente nessa opção aqui, de combinar. Nessa opção de combinar, vou clicar aqui em iniciar jogo, é onde eu tenho a opção de arrastar. Por exemplo, único estado do Brasil que faz fronteira com o Uruguai. Vamos ver, cadê? Rio Grande do Sul. Aí eu clico aqui, arrasto e solto, tá bom? Então, ou seja, a ferramenta cria várias opções para o seu aluno poder praticar o conteúdo, testar o conhecimento dele, tá bom? Vou voltar aqui e agora eu vou mostrar uma coisa para vocês. Suponhamos exatamente o que eu mostrei para vocês lá no Google Meet. Durante a aula, eu fiz o seguinte, eu pedi para que os alunos estudassem em casa. Então eu fui lá no Google Sala de Aula, vim aqui na minha tarefa, vou voltar aqui em Quizlet, vou voltar desde o início para vocês verem. Eu vim aqui em lista, primeiro eu criei uma turma aqui, criar turma, tá bom? Vou criar uma turma aqui. Então, por exemplo, turma teste, tá bom? Vou desabilitar isso aqui, porque eu não quero, por enquanto, que meus alunos adicionem novas listas de estudo. Ok, vou criar turma. E agora eu vou fazer o seguinte. Essa turma de teste, essa lista que eu acabei de criar aqui, essa lista de exercícios dos estados brasileiros, eu vou vir aqui em turma teste e vou adicionar uma lista de estudos para eles, estados brasileiros. Feito isso, agora eu vou fechar essa janelinha, já tem lá. Então a turma, por exemplo, de teste, já tem essa lista para eles poderem praticar. Aí o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui agora e como é que eu faria? Novamente, botãozinho de compartilhar. Vocês vão fazer o seguinte, pega esse link aqui e copia esse link, por exemplo, no Google Sala de Aula, manda para o e-mail do aluno, manda via WhatsApp e etc. Tá bom? Peça para o seu aluno estudar e na opção lá de, vamos dar uma olhadinha aqui, na opção de aprender, na opção de avaliar, na opção de combinar, ou seja, são várias formas diferentes de provocar o seu aluno para ele poder testar os conhecimentos que já foram dados para ele, tá? Bom, aí eu fiz o seguinte, eu pedi para que os alunos compartilhem o link, pedi para que eles estudassem a casa deles, porque na próxima aula eu ia aplicar um desafio, ou seja, uma competição do conhecimento. Aí como é que funciona essa competição do conhecimento? Que foi exatamente o que eu mostrei dentro daquelas 17 dicas para vocês. Bom, o que vocês vão fazer é o seguinte, durante uma aula remota, por exemplo, utilizando o Google Meet, aí você faria toda uma introdução, daria mais uma passada na ferramenta, dá uma revisada, e agora vocês iriam nessa opção, lembrando que eu estou aqui na tela do professor, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em live, como você quer jogar ou como você deseja jogar. Eu vou fazer o seguinte, jogadores individuais, foi o que eu fiz. Vou clicar aqui, aí ele te fala, como é que você quer? Você que coloca o estado, ou seja, o termo e definição, ou definição e termo, tá bom? Eu vou usar essa opção aqui, selecionar.
Aí, nesse momento, eu teria que falar para o meu aluno, lá na casa dele, pessoal, vamos lá, todo mundo aí, entra no site para mim, www.quizlet.live. Eu vou copiar isso aqui. Agora eu estou aqui na tela do meu aluno, tá bom? Vou colocar aqui quizlet.live. O aluno não precisa estar logado também. E agora eu vou colocar 180, 576. Vou clicar aqui em continuar. Qual o seu primeiro nome? Peça para o seu aluno colocar. Então vou colocar assim, o nome dele, né? Aluno 1, vamos lá. E à medida que eu faço isso, olha aqui, o nome dele aparece aqui. Qual a escala de dificuldade para fazer isso? De 0 a 10? Eu colocaria que talvez 2. A dificuldade que nós tivemos aqui foi de usar o Word para montar lá as definições e os termos. O que a gente precisa depois vir aqui no Quizlet é importar. A partir disso, ele gerencia tudo para mim. Cria questões de múltipla escolha, de verdadeiro ou falso, de complete, correspondência e etc. Inclusive, me dá a opção de fazer uma competição aqui ao vivo com os alunos, tá? Então, olha só, aguardando mais um jogador. Agora, eu vou abrir um outro navegador aqui, por exemplo, o Edge, e vou colocar aqui nesse navegador o jogador 2. À esquerda, nós temos o aluno 1, aqui em cima, tá? E aqui nós vamos colocar, ó, 180, 576. Vamos entrar, ele vai pedir o nome do aluno 2, pronto, vamos lá, tá? Então agora nós temos aqui do lado direito o aluno 2. Muito bem, agora vamos ver como é que está o painel do professor. O painel do professor já tem aluno 1 e aluno 2, já foi habilitado o botão. Pronto, agora eu vou clicar aqui em criar um jogo contendo 2. Ele dá um nome de animais aqui para cada um dos alunos e agora a gente vai iniciar o jogo. A partir desse momento, olha só, como é que ele mostra? Corujas e o bisão, os bisões, que é o nome desses alunos. O que eles têm aqui? Eles têm o seguinte, tá vendo esse número 0? Esse número 0 significa o seguinte, que nenhum deles respondeu uma pergunta. Então vamos, por exemplo, no aluno 2, ou melhor dizendo, no aluno 1, vamos lá, estado mais populoso do Brasil, São Paulo. Quando ele clica, ele mostra que o bisão passou na frente da coruja. E no painel do professor mostra o bisão acertou a primeira pergunta. Vamos fazer agora para o aluno 2. Maior estado do Brasil, extensão territorial. Vamos colocar aqui Amazonas, ok. Agora os dois estão empatados, está mostrando aqui em cima e no painel do professor também. E agora eles vão respondendo. Agora eu vou mostrar uma coisa bem interessante que aconteceu durante a competição com os meus alunos. Estado brasileiro onde as pessoas são as últimas a desejarem feliz ano novo. Acre. Passou. Suponhamos, olha o que vai acontecer, estado do Brasil que apresenta o menor PIB absoluto, é Roraima. Vamos colocar aqui Tocantins. Esse aqui então, vamos ver, esse aqui é o aluno coruja. E olha o número 2 dele aqui, coruja, do lado esquerdo no painel do professor. Vamos colocar aqui Rio de Janeiro. Quando ele erra, olha o que acontece. Ele volta para o início, para forçar ele a responder todas as perguntas corretamente, tá bom? Muito bem, então essa opção foi, deixa eu voltar aqui, então essa opção aqui, deixa eu voltar, essa opção aí foi o Live do Quizlet. Muito bem, vamos agora só para a gente poder fechar, só dar mais uma última passada aqui, que foi o seguinte, o Quizlet, o que nós temos? Eu entrei com o meu login, depois eu vim aqui então em listas, cliquei na opção criar, quando eu clico em criar ele vai me dar a opção aqui de criar uma nova lista ou eu posso importar, no meu caso eu mostrei aqui que eu tenho uma tabela e depois que eu fizer isso aqui, eu vou voltar aqui, já vai ter a minha nova lista criada aqui, quando eu clico na minha lista, o que eu faço agora? Eu já tenho o meu card com a definição e termo, cada um dos meus cards, basta clicar então nessa opção compartilhar. Deixa eu contar uma última coisa do Quizlet para vocês. Quando vocês estiverem trabalhando com Quizlet, e suponhamos que vocês já têm aqui essa lista pronta, vocês querem alterar uma ou duas questões, o que você pode fazer? Você pode duplicar ela, vir aqui em 3 pontinhos, personalizar. Apesar do nome não ser um bom nome, o personalizar significa isso, ele duplica para você a lista. E agora qualquer alteração que você fizer aqui, aí você troca esse nome aqui, por exemplo, propriedades de texto completa, 2. Então essa vai ser a segunda lista. Aí quando você clicar aqui em criar, ele vai criar uma lista duplicada daquela lista lá. Deixa eu voltar aqui, tem mais uma coisinha só que eu quero mostrar para vocês que eu acho muito interessante, que é isso aqui, ó, na parte de pontuações. Na parte de pontuações, se o seu aluno logar, ele entrar, sabe o que vai acontecer? Você consegue visualizar aqui cada um dos seus alunos.
E olha só que interessante, você consegue visualizar. Essa aqui foi a opção de combinar, que é uma daquelas opções que eu mostrei para vocês, está aqui do lado esquerdo aqui, tá? Ele consegue mostrar cada um dos alunos aqui. Então, se o aluno logar, você consegue algumas estatísticas interessantes aqui do seu aluno. Bom, o que eu tinha para mostrar para vocês era isso. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para vocês. Eu revelei hoje para vocês um pouco das minhas estratégias que eu utilizo para poder dar uma aula remota, dando para vocês aí o que eu chamei de 17 dicas. Eu mostrei para vocês depoimentos de alguns alunos que participaram dessa minha aula que foi utilizada o Quizlet. Até eu combinei com o Kahoot, mas o Kahoot eu não mostrei nesse vídeo. Mas que eu utilizei o Quizlet para poder revisar o conteúdo e dar uma atividade onde valeu um ponto extra, ou seja, aquele aluno que não ganhou, ele não seria prejudicado, porque o ponto era extra, era adicional. E com isso eu espero ter contribuído um pouquinho com você. Se alguma dessas dicas, se essa ferramenta fez sentido, enfim, se o vídeo fez de alguma forma sentido para você, por favor, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, marque um gostei aí, se inscreva no canal, ative as notificações para que você possa receber outros vídeos semelhantes a esse, tá bom? Espero que você tenha gostado, um grande abraço!